Por que celebramos a morte de Jesus Cristo? Parece meio óbvia a resposta, não é? Ele foi o Messias, é o Filho de Deus e uma das figuras históricas mais importantes do mundo. Ora, até mesmo os anos são contados em antes e depois de Cristo. Mas será que é só isso mesmo? Jesus foi crucificado e voltou à vida no terceiro dia e pronto? Nada disso. Não é uma celebração simplesmente pela morte, mas sim pela vida. Aqui é Ivan Lima e hoje você vai entender comigo o porquê de relembrarmos todos os anos a morte de Jesus. Entre o final de março e o mês de abril, cristãos ao redor do mundo passam por um dos momentos mais importantes do calendário religioso, a Semana Santa. Trata-se de uma semana inteira que relembra os últimos momentos do Filho de Deus aqui na Terra. Normalmente, as pessoas têm mais conhecimento sobre o que acontece a partir da Quinta-feira Santa, que foi o momento em que aconteceu a última ceia de Cristo com seus apóstolos. No dia seguinte, na Sexta-feira Santa, Jesus foi morto através de uma crucificação e seu corpo foi retirado da cruz e sepultado em uma caverna. Para que ninguém conseguisse roubar o corpo de Cristo, uma grande pedra foi posicionada na frente da entrada do túmulo. O restante da história você deve conhecer. No domingo, quando algumas mulheres foram visitar o local, a pedra tinha sido removida e o corpo não estava mais lá. Naquele dia e depois, o próprio Jesus foi visto por diversas pessoas. E hoje, nós conhecemos o domingo em que ele voltou à vida como o Domingo de Páscoa, ou mesmo o Domingo da Ressurreição. No Brasil e no mundo, são feitas inúmeras procissões e caminhadas na Semana Santa, com devotos andando longas distâncias até alguma igreja para se prostrarem diante de um altar e assistirem uma missa, culto ou reunião especial. E por que consideramos tudo isso como algo bom? Já que estamos falando de uma das piores formas de morrer. Ainda mais se levarmos em conta que Jesus era inocente, um verdadeiro santo aqui na Terra. Sem falar que justamente na noite do dia em que Cristo lavou os pés dos discípulos e dividiu o pão e o vinho, vemos também a traição de Judas. Na ocasião, o próprio Messias deixa dito que o pão era seu corpo e o vinho seria seu sangue. Um ritual responsável por criar uma nova aliança. Não é por acaso que celebramos todo esse caminho. O próprio Jesus disse, ao repartir o pão, façam isto em minha memória. Você pode encontrar essa citação no capítulo 22 do livro de Lucas e no capítulo 11 de Primeira Carta aos Coríntios. Não é uma celebração de morte, como pode parecer, mas uma celebração por tudo o que o caminho de Jesus aqui na Terra significou e ainda vai significar. Trata-se de um anúncio de vida, um anúncio de que Cristo irá retornar em algum momento para vencer o mal. O Filho de Deus se sacrificou por todos aqueles que acreditavam e ainda vão acreditar nele. Dessa forma, todos os nossos pecados foram cancelados. Você pode comprovar isso em Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, quando é dito que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme foi falado nas Escrituras. Jesus estava celebrando a Páscoa, caso você não saiba. Claro que não a Páscoa cristã. Afinal, ela começou depois da crucificação. Era a Páscoa judaica,
também chamada de Pessa pelo povo judeu. Uma comemoração pelo fato do povo hebreu ter conseguido se libertar da escravidão no Egito. É uma lembrança da passagem dos judeus pelo Mar Vermelho, liderados por Moisés a caminho da Terra Prometida. Não é à toa que Pessa significa travessia. A travessia de um período de escravidão para a liberdade. E assim, como a Páscoa cristã, a celebração da Páscoa judaica não é celebrada em um dia específico do calendário gregoriano. De acordo com a Torá, que é o livro sagrado do judaísmo, a celebração do Pessa deve acontecer sempre no dia 14 do primeiro mês do calendário judaico, que é chamado de Nissan. Como o calendário deles é baseado nas fases da lua para delimitar os meses e no ciclo solar para delimitar o ano, as datas são diferentes do calendário gregoriano, que é o que estamos acostumados. Em 325, durante o primeiro concílio de Nicéia, a Igreja Católica se reuniu para entrar em consenso a respeito de vários temas religiosos. Uma das decisões tomadas foi a de mudar a data da Páscoa cristã. Desde então, o cálculo do dia se tornou um pouco complicado. Essa data acontece no primeiro domingo depois da primeira lua cheia, após o equinócio da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Normalmente, a celebração vem depois da Páscoa judaica, mas já aconteceu das duas datas caírem no mesmo dia, como em 2018. A confusão não para por aí, pois os cristãos ortodoxos não usam o calendário gregoriano, instituído pelo Papa Gregório XIII em 1582, mas sim o calendário juliano, idealizado em 46 a.C. por Júlio César. A vinda de Jesus para nos salvar dos pecados já tinha sido prevista desde o Antigo Testamento, pois os profetas de séculos atrás já falavam sobre isso. No capítulo 9 do livro de Isaías, o versículo 6 diz que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E o curioso é que quando Jesus explica para os discípulos que vai morrer, muitos acham ruim essa informação, por mais que a profecia fosse mais antiga que eles e estivesse se cumprindo. Ainda no livro de Isaías, mas agora no capítulo 53, versículo 4, é dito que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Só que a morte de Jesus seria o único meio da humanidade ser salva. Não adiantaria uma outra pessoa morrer para que os nossos pecados fossem perdoados. Precisava ser Jesus. No versículo 5 de Isaías 53, é falado que Jesus foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Cristo era o ser que havia caminhado pela terra sem nenhum pecado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. O
Os cristãos entendem que o sacrifício de Jesus na cruz é o ápice da graça de Deus, de toda a glória e misericórdia. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Inclusive, as profecias do Velho Testamento já incluíam a ressurreição dele no terceiro dia. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. O sofrimento de Jesus é praticamente compreensível para nós. Jesus sabia que sua hora iria chegar. E mesmo sabendo que ressuscitaria, aquilo era tão atormentador que ele até suou sangue. A morte de Jesus cumpriu as profecias de tamanha forma que as mãos e os pés dele realmente foram perfurados. E apesar de todo o sofrimento, nenhum de seus ossos foi quebrado. Foi através desse sacrifício que o véu se rasgou. E agora Deus não mora apenas em um templo, mas vive dentro de cada ser humano, podendo ser contactado a qualquer momento. A morte de Jesus não representa o fim, mas sim o começo de uma coisa totalmente nova e o prenúncio de que Cristo retornará para buscar sua igreja. A partir disso, é esperado que os cristãos vivam diariamente em prol de terem uma vida com os ensinamentos do Filho de Deus. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A todos vocês um forte abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!